Bonitinho, né? Vontade de ficar aqui. Bonito, né? Isso aí, meus queridos. Ao som dos passarinhos. Tava escutando os passarinhos aqui, né, gente? Que Olha bom só. isso, né? Muito legal, né? E é isso aí. Hoje, sábado, agora são 9 horas da manhã, né? E dia 17 de outubro de 2020. E estamos aqui para podermos mais uma manhã compartilhar com vocês aquilo que Deus também tem compartilhado conosco, né? E nós agradecemos ao Senhor a oportunidade que Ele tem nos dado, né? Acredite ou não, temos que agradecer a pandemia, né? Que nos ajudou aí a estar partilhando, né? É aquele momento que você para e pensa assim, puxa, o que eu posso fazer para contribuir, né? Então, quem é médico contribui como médico, quem é bombeiro contribui como bombeiro, né? Quem é psicólogo contribui com a psicologia, né? Quem é pastor contribui, né? Também dividindo, né? Aquilo que tem, aquilo que carrega com quem, né? Neste momento, né? Tão de fragilidade das pessoas está fazendo, ok? Então, a pastora vai ali atender o pessoal. Então a gente está aqui hoje pela manhã e nós vamos compartilhar com você o que está no livro de 1 Pedro, capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, e estamos aqui para poder agradecer a Deus, né, pela sua vida, agradecer a Deus, né, por todas as coisas. A pastora deu uma saidinha que eu tive que atender o rapaz que chegou aqui, tá? Então eu vou aqui. É tão ruim fazer sem ela, né, gente? Será que vamos esperar ela? Não, né? Vamos lá então. Você que está aí compartilhando, não esqueça de compartilhar, dar o seu like, né? Você que está aí também esteja convidando pessoas, marcando pessoas para assistir. Gente, eu vou dar o início aqui, eu vou começar, ok? Daqui a pouco a pastora chega aqui, que ela foi atender uma pessoa que acabou de chegar aqui. Então vamos lá, 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro, ontem capítulo 1. Lembrando que o tema de ontem nós falávamos sobre... Pedro, ele fala, né? Ele escreve aos eleitos, né? Que estão peregrinando, né? Ele dá algumas localidades. Nós falamos ontem que conhecemos a carta de Pedro também como uma carta, né, católica, não no sentido da igreja católica, mas porque católico significa universal, então uma carta universal, porque ao contrário de Paulo, que foi dirigido a Corinto, aos Gálatas, a Timóteo, né? Aos seus também filhos, Pedro ele escreve a todos os eleitos, ok? Então o capítulo 2, essa moto aqui, né? O capítulo 2, tá? De 1 Pedro começa então da seguinte maneira: portanto, livre-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. O que nós observamos? Ele continua no tema da salvação, só que agora ele está aprimorando. De que forma, querido? Ele está falando assim, livrem-se de toda maldade. Gente, você precisa colocar isso no teu coração. Sabe assim, aquela coisa assim, mas ninguém é bom o suficiente. Tudo bem, querido, mas todos nós conseguimos diagnosticar algo que pode ser melhorado na nossa vida. Então, nós devemos o quê? Nós devemos, então, ir abrindo mão, se livrando daquilo que não é bom, né? E se todo dia você ir liberando algo que não é bom da sua vida, de forma que ele nunca mais volte, né? Você vai se purificando e vai se santificando, tá? Então aqui fala que tipo de maldade? Aqui fala assim, todo engano, hipocrisia, inveja, toda espécie de maledicência, são coisas que a gente tem um estudo que fala sobre as raposinhas que destroem o vinhedo. Está lá em Cantares 2,15. Que são o quê? Aqueles bichinhos as larvinhas que vão comendo, né, toda a sua plantação sem você perceber. Então assim, a inveja é algo assim que passa quase desapercebido, mas ela vai consumindo, né? O que mais? A hipocrisia, que é a falsidade, né? Sabe, é tão ruim, né, gente, quando você é falso, mas não só para os outros. Tem hora que você acaba acreditando naquilo mesmo que você projeta, na falsidade que você projeta para os outros, você acaba acreditando naquilo e construindo o que a gente chama de um castelo em areia, né? Então, fala assim, então, hipocrisia, inveja, toda espécie de maledicência, como crianças recém-nascidas, tá? Desejam de coração o leite espiritual. O coração, o leite espiritual. Então você precisa o quê? Ele está falando assim, olha, além de ele se livrar das coisas maus, desejem, como uma criança deseja, né, o seio da sua mãe, o leite, deseje o leite espiritual, deseje a essência, né, que o Evangelho traz, que a palavra do Senhor, né, nos proporciona,
tenha fome de Deus, tenha sede de Deus, né? Para que por muito deles cresçam para a salvação. Então o final sempre é a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom, então você já tem uma experiência com Deus, então você precisa saber como andar com Ele. Não é só saber que Ele existe, não é só ter recebido Ele, agora saber andar como Ele, com Ele, ok? Ó, o pastor aqui de volta, Voltei, gente. Fui atender uma visita ali, né? Não sabia que nós estávamos gravando live. Vamos lá então agora. Ó, o versos 4, pastor, já fizemos a primeira parte aqui, vamos entrar. O versos 4 diz assim, agora a pastora vai ler para nós. Vamos lá. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Maravilhoso isso, né, pastor? Glória a Deus, amém. Queridos, então aqui, observe que o versos 4 inicia, né, dando uma breve apresentação e ao mesmo tempo falando de forma metafórica, né, comparando, né, Cristo aqui a esta pedra viva. Então fala assim, à medida que se aproximam dele quem? De Cristo, né? Sim. Daí fala pedra viva. Então, quando falar agora de pedra viva, lembra que está falando de Cristo, tá? Então, à medida que você se aproxima dele, pedra viva, tá? Cristo, tá? Rejeitada pelos homens. Ele foi uma pedra viva rejeitada pelos homens, tá? Mas escolhidas por Deus. Daí fala o quê? O verso 5. Vocês também são o quê? Pedras vivas. Olha só, ele nos coloca na mesma condição, na mesma qualificação de Jesus. Vocês também são pedras vivas. Só que veja bem, Jesus, que era pedra viva, foi rejeitado por quem? Pelos homens. Significa o quê? Não ache estranho. Se você também foi Você rejeitado também foi pelos homens. Então ele está o quê? Posicionando a nossa vida cristã. Olha, ele está dizendo assim, ó, a partir do momento agora que você então está andando com Cristo, recebeu a salvação, tem se purificado, deixando as coisas más, enfim, buscando, né, a aprovação do Senhor. Agora, entenda que assim como Jesus, que foi pedra viva, rejeitado pelos homens, vocês também são pedras vivas, tá? Daí fala assim, como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Ele está dizendo, agora veja só. Usados para a edificação de uma casa espiritual, né? Isso. Ele não só compara a gente com Jesus no sentido de pedra viva, mas também fala assim, vocês são uma casa espiritual. Queridos, no Velho Testamento, né, qual que era a casa de Deus? Era primeiro o tabernáculo, construído no deserto, depois o templo, construído por Salomão, por Herodes e assim por diante. Mas agora, no Novo Testamento, ele está dizendo assim, vocês são essa casa de Deus. Vocês são. Não quer dizer que nós não precisemos de um templo. Mas se você quer saber qual é o templo que Deus habita hoje, qual é a igreja que Deus habita hoje? Afinal de contas, Deus tem tantas denominações por aí, tantas igrejas. Qual Deus habita? Eu digo para você, nenhuma. Nenhuma. Deus não habita em templos mais feitos por mãos de homens. Agora Deus habita no templo de pedra viva. Exatamente. De pedra viva. Vocês estão entendendo? Tá? Não significa que nós não precisamos de um templo, não significa que nós não precisamos de uma igreja, de um local, uma igreja local que a gente chama, mas entendamos que aquela igreja só é igreja quando tem nós. Quando tem nós. Se aquela igreja ela está sem pessoas, sem pedras vivas, ela só é um barracão. Só é um barracão e mais nada, ok? Tá? Então olha só, e aqui fala assim, a partir do verso 6, pois assim é dito nas Escrituras, fala sobre essa questão da pedra angular, de nós sermos pedra. Tá? No versículo de número 9, tá? Diz assim, vocês porém são o quê? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo. E eleitos para essa nação santa, povo exclusivo de Deus, tá? A fim de que, olha só,
que Deus chamou das trevas para a sua maravilhosa. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Isso é muito forte, isso, porque assim, isso nos posiciona, tá? Assim, eu entender que quem você é. Eu posso ser uma pedra, né? A pastora é uma pedra, mas é uma pedrinha que vamos formar uma casa. Você entende? Essas pedras, essas rochas, essas pedras angulares, o qual às vezes o homem vai rechaçar, né? Vai não querer, que vai formar a casa de Deus espiritual. Por isso que nós devemos estar em comunhão, pastora, com a igreja, com as pessoas, porque é a junção dessas pedras vivas que formam, né, a casa de Deus, o templo do Espírito Santo. Amém? Agora, vamos lá. Versos 11. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observe as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. E aqui eu faço uma observação bem rapidinha, é o seguinte. Primeiro, tá? Lembrando que ele fala assim, lembra que vocês são estrangeiros e peregrinos no mundo. Nós falamos isso ontem, né? Uma pessoa peregrina, quer dizer o seguinte, ela está num determinado local, mas ela não faz parte daquele local. Ela apenas, ela está naquele local, né? Aquela coisa assim, você está numa outra nação, num outro país, né? Você não é daquele país, mas você está ali, você é peregrino naquele lugar. Assim nós somos para este mundo, nós somos peregrinos nesse mundo, mas nós somos seres celestiais, eternos, tá? Então olha só, agora o versículo de número 12 fala assim, como nós devemos viver. E é interessante que a Bíblia fala assim, vivam entre os pagãos de maneira exemplar para quê? A Bíblia não diz não vivam no meio dos pagãos. Já parou para pensar isso? Às vezes você acha... É para viver e para viver de modo exemplar. Tem muitas... É uma maneira, né? Tem muitas doutrinas que falam que você precisa viver isolado, né? Fora, longe das pessoas pagãs, ímpias. Na verdade, aqui você vê que a Bíblia fala o contrário, você tem que estar no meio deles. Você tem que fazer parte ali, aonde eles estão, de maneira exemplar. Você ser um exemplo, tá? Para que, mesmo que eles acusem, mesmo que os pagãos acusem de praticar o mal, observem as boas obras. Eles vão ver assim, puxa, mas a vida inteira eu falei mal desses crentes, desses cristãos, falava que era ignorante, falava que era um bando de falsos, mas agora eu estou convivendo com eles. É interessante que parece um contraponto, né? Porque ele diz, mesmo que eles acusem de o quê? De praticar o mal, quer dizer, a acusação é de praticar o mal, mas observam as boas obras que vocês praticam, quer dizer, eles se acusam de praticar o mal, mas observam as boas obras que vocês praticam. Então assim, gente, deixa que fale mal, deixa que te persiga, e esteja ali amando, servindo eles, sirva o ímpio, sirva o pagão, tá? Dando exemplo. Porque o dia eles vão glorificar a Deus no dia que Deus ia intervir. Daqui vai vir uma intervenção divina e eles vão reconhecer as boas obras que eles viram. E é sempre assim, gente. Hoje eles falam mal de vocês. Hoje eles perseguem vocês. Hoje eles apontam o dedo para vocês. Apontar o dedo para vocês. Amanhã, depois de um período convivendo com você, vão falar, pera lá, mas eu estou tentando provar tudo aquilo que eu apontei o dedo, que eu falei, mas as obras deles são diferentes. Não são pessoas más. Não são pessoas acusadoras. Não são pessoas que fazem separação. Eles nos aceitam como nós somos. Eles nos amam. Eles nos servem. Então, olha, gente, que o povo cristão precisa ser um povo cheio de amor, disposto a servir. Exatamente. Né? E eu digo para você só vai servir alguém com aquilo que você carrega. Se você carrega ódio, raiva, você só tem um título de cristão. E não vai conseguir servir com muita coisa. Mas se você entender o cristianismo, se você tem exercitado ele na sua vida, queridos, você vai ser cura, você vai ser água no meio do deserto para esse povo sedento, viu? Tá? Por causa do Senhor, sujeite-se a toda autoridade constituída entre os homens. Seja ao rei, como autoridade suprema, seja aos governantes, como por ele enviados para punir os que praticam mal e honrar os que praticam bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito,
não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Tem muitos ensinamentos aqui, né, pastor? Nossa, você vê que aqui ele fala assim, então como que nós devemos nos suportar diante de autoridades, diante de governos. Gente, isso aqui é tremendo, porque assim, quando você entende isso daqui, são princípios assim que na Bíblia tem para todas as coisas, tá? Então, porque ele fala aqui, né? Sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como porém enviados para punir os que praticam mal, honrar os que praticam bem, pois é da vontade de Deus que vocês, praticando bem, silenciem a ignorância dos insensatos. Que não é através de palavras que não se silenciar, mas através de uma prática do bem. Prática do bem. Então, assim, se sujeitar às autoridades, gente. Fale o que quiser de você, de mim, mas que ao verem o que sai de nós, o produto da nossa terra, mas é bom, é gostoso isso. Porque ele fala aqui no 17, tratem a todos com devido respeito, temam a Deus e honrem o rei. Gente, independente de quem esteja no governo. Lembra que até Saul esteve no governo por vontade divina, tá? Então nós já tivemos governos, tem pessoas que são a favor, tem pessoas que são contras, mas o princípio para mim e para você que somos cristãos é honrá-los. Isso aí. Tá? Dilma no governo, honrar, respeitar. Isso é o nosso dever como cristão. Lula. Fazer o quê? Honrar, orar, respeitar, né? Tá? Bolsonaro, orar. Bolsonaro, né? Respeitar, honrar. Não é se levantar contra. Né? São autoridades constituídas. E o Senhor tem esses princípios. Porque nós vamos ser abençoados por esse respeito, por essa honra. Né? Não quer dizer concordar com tudo aquilo que é feito, não. Entendo isso. Significa não é ser passivo ao que eles pensam, ao contrário. Entender que é um tempo que Deus levantou às vezes você para orar pelaquela pessoa, pela nossa nação. Queridos, o verso 18 agora, fala sobre os escravos. Olha que interessante isso aqui, irmão. Porque naquela época o que acontece, irmãos? Porque assim, muita gente estava se convertendo. Olha aqui. Mas é que eu tô no dedo. Muita gente estava se convertendo, queridos. Porém, acho que não, mano. Acho que não. Estavam se convertendo, porém, o que acontece, né, queridos? Como é que eu procedo? Como é que eu procedo, né? Eu sou um escravo, como é que eu vou proceder com o meu senhor? Como é que eu vou proceder? Sabe, eles estavam nessa dúvida, né? Do que fazer, tá? Então aqui o Pedro está dando uma instrução para quem é escravo. Olha, você que é escravo, né? Você que tem um dono, sujeite a eles, independente se ele é bom ou mal para você. Olha só, está dizendo aqui. Porque é louvável. É instrução para tudo, né? Agora, olha que interessante aqui. Porque é louvável né? Você louva a Deus que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, tá? Sofrendo injustamente. Então, para quem que ele está falando assim, olha, vocês estão sofrendo injustamente. O teu senhor, né? Você que é escravo, está sendo injusto. Mas mesmo assim, é louvável esse sofrimento. Obedeça e não seja rebelde. Não, sabe? Gente, isso aqui é muito forte, né? Isso aqui... Ele fala no vídeo, né? Pois que vantagem é em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Você só recebeu aquilo que você merecia. Agora, se você está recebendo algum castigo sem merecer, aí Deus vai retribuir você. E olha que ensinamento isso, né? Se você está recebendo algum castigo merecido, açoites merecidos, olha. E aqui tem muita gente que justifica assim, pastora. Tem muita gente que fala assim, pastor, o meu chefe é mau, né? O meu marido é uma pessoa má, minha mulher... Eu não vou respeitar eles. Eu não tenho respeito por eles. Está errado, irmãos. Está errado. Porque em tudo isso, nesse comportamento cristão, você está honrando e glorificando o nome do seu Deus. Mas eles... Quantas atitudes reprováveis, eu estou sofrendo, né? Eles estão sendo injustos comigo. E você acha que Deus não está vendo isso? Está vendo. E você acha mesmo que Deus vai ver você sofrendo e não vai fazer nada? Deus não faz nada quando você faz. Daí Deus não faz. Mas se você confiar a Deus e a sua palavra... Ele fala lá no início, quando vier intervenção divina, eles verão. Restinho aqui, o final. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Jesus, né? Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça.
Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo das suas almas. Tremendo isso também, né? Se isso fosse praticado, gente, como que seria? E você sabe o que me chamou a atenção aqui? Hoje, enquanto eu meditava, irmãos, de novo, algumas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, né? Fala do comportamento de Jesus. Quando insultado, tá? Primeiro que nenhum engano foi encontrado em sua boca. Não, nada. Nenhum. Quando insultava ele não revidava, podendo revidar, mas ele não revidava. Então não é que ele não revidava porque não podia. Não, ele podia. Gente, ele podia pedir para Deus descer fogo do céu. Quando insultado, não revidava. Né? Quando sofria, não fazia ameaça. Não ficava. Você vai ver. Você vai ver. Né? Porque Deus vai pesar a mão sobre você. Gente, quem que ensinou isso pra nós, hein? Não, Só gente, pode ter sido o diabo, né? E nós aprendemos certinho, né? Porque a gente fala, você vai ver, Deus vai pesar a mão de você. É, porque você está mexendo com o ungido do Senhor. Tem gente que amaldiçoa, eu vou amaldiçoar. O ungido sofreu aqui. Deus, gente, Jesus não podia ter amaldiçoado, ele amaldiçoou a figueira. Ele amaldiçoou a figueira, queridos, que não tinha fruto. Mas ele não amaldiçoou quem batia nele, tá? Não. Olha só. Mas entregava-se aquele que julga com justiça. Olha o segredo aí. Entrega para Deus. Deus julga com justiça, né? Deus, o Senhor está vendo. Entrega para Ele. E olha só que me chamou a atenção, verso 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados. Os nossos pecados ele levou onde? No corpo dele. Quer dizer, ele sofreu a injustiça. E olha só, nós somos corpo, alma e espírito, tá? Ele estava ali na cruz morrendo, tá? O corpo dele levou os nossos pecados. Ele entregou o corpo dele para no nosso lugar levar os nossos pecados. Olha só o que diz aqui sobre curar, tá? Ele fala assim, cadê aqui? Entregava... Ele mesmo levou nos seus corpos os nossos pecados sobre madeira, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para os... Por suas feridas, vocês foram sarados, vocês foram curados. Vocês foram curados através do quê? Das feridas dele. Das feridas. Quer dizer o seguinte, se através das feridas, se ele não tivesse sido ferido, você não teria sido curado. A tua cura vem pelas feridas. Ele precisou se deixar ferir, irmão. Você que não quer se deixar ferir. Por causa das feridas dele, porque aquelas pessoas me ferem. Eu não quero mais ser ferido. Querido, às vezes as tuas feridas... Está provocando uma cura aí. Sabe assim, aquela coisa assim... Você está precisando, né, botar para fora. Então tá. Porque na verdade, quando você estuda, né, sobre essa questão de ofensas, né, que são coisas que nos ferem, né, insultos que está falando aqui, você vai observar muito bem que você só é atingido, né, quando você está despreparado, né? Aquele versículo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, assim, quando você está muito cheio de si ainda, né, muita carne, muito eu, você vai sofrer todos os açoites, todos os insultos. Quando você, morto, ele sofre insulto? Ele morto se magoa? De modo algum. Nenhum. E você sabe o que eu vejo, pastor? Eu vejo o seguinte, tudo tem uma função, né? O corpo tem uma função, a alma tem função, o espírito tem uma função. Qual era a função do corpo, irmãos? Era contribuir para algo maior. Tá? Então as feridas dele contribuiu para que as pessoas fossem curadas, para que os pecados, né? Ele levou sobre o corpo dele os pecados. Teu corpo serve para quê? Só para carregar a tua alma e teu espírito, porque você não pode ter uma ferida, você não pode ser, né? Não. Ele não morre Intocável. por ninguém, ele é intocável, você só quer malhar ele, só quer deixar ele bonitão, né? Para ser inferível, né? Não se ferir com nada, você põe uma rocha no teu coração, se torna uma pessoa insensível, porque ninguém vai ferir você. Que função tem o teu corpo? Só carregar você? Só carregar esta alma ou carregar muitos lixos aí dentro? Não, irmãos. Teu corpo tem que servir para alguma coisa. Tá? Deixa ele servir para a glória de Deus. Tá? Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora converteram-se ao pastor e bispo das vossas almas. Eu digo assim, olha, se você praticar, depois leia novamente esse capítulo inteiro. Vale a pena. E marque. Vou passar um exercício para vocês. Marquem tudo aquilo que vocês precisam praticar. Por exemplo, se você só praticar isso daqui, ó, que como Jesus fazia, quando insultado, não revidava. Então, foi insultado, alguém falar algo para você, não revide. Respira fundo. Princípio, não revide, tá? Quando sofria, não fazia ameaça. Mas faz o quê? Entrega para o Senhor, tá? Mas não é assim, entrega para o Senhor. Senhor, pesa a sua mão. Senhor, destrói. Não é isso, gente. Entrega que Deus sabe o que vai fazer.
tá? Se você praticar só o versículo aqui 23, você já ganha muitas coisas. Mas releia o texto, marque lá, fala assim, eu preciso, por exemplo, Andréia, eu preciso praticar isso daqui, esses princípios de Jesus aqui. Vai fazendo isso, você vai ver como a sua vida vai melhorar aí muito. Gente, né? Que Deus abençoe todos vocês, um sábado abençoado para todos vocês. Aqui o dia tá lindo, né, pastor? Muito lindo, né? Nossa semana de trabalho está acabando aqui, né? Nossa, gente, trabalhamos pra caramba. Hoje estamos com visita aqui na casa. Isso. Nossos filhos chegaram. Na verdade, ontem. Essa semana, pode-se dizer, hoje só que a gente vai conseguir dar uma descansadinha em termos, né? Fazer algo diferente, né? Então... Mas amanhã estamos aí, né? Estamos hoje às 15 horas com a Paulinha, né? Isso. A Paulinha, na live da Paulinha. Isso. Tá? Às 22 horas comigo, né? A nossa oração da noite. E amanhã, às 7 da manhã com o pastor Marcos, às 9 conosco. E às 18 horas na igreja presencial. E online também. Lá. E 22, tá bom? Okay. Um beijo a todos vocês.